Boa noite. Boa noite, professor Rogério Nunes. Seja bem-vindo a mais uma live, né, Sim. do Quarentena com Entrevista, um projeto que foi criado, foi idealizado numa brincadeira, né, e que acabou dando certo, e as pessoas agora cobram que tem as entrevistas, né. O intuito da brincadeira era que as pessoas levassem para dentro das suas casas, né, atletas e histórias de sucesso que motivassem eles quando eles estivessem nesse período de quarentena. E foi uma coisa muito bacana. Primeiro, Rogério, muito obrigado por aceitar o convite. Também se tu dissesse que não aceitava, eu estava lascado comigo, né? Muito aceitar o É convite, isso. viu? Muito obrigado, né? Nós temos muita coisa para conversar aqui hoje, porque você é uma pessoa que faz muita parte da história do handebol do Ceará já, né? Mesmo muito novo, mas você já tem muito chão andado, né? Muita coisa boa para a gente conversar hoje. Pode falar. Primeiro, parabéns pela iniciativa, é assim, muito bom, né? Ter coisas diferentes para a gente ver, para a gente escutar histórias bonitas, como todas as lives que foram feitas, foram excelentes. Né? Quero agradecer aqui, que eu vi duas pessoas, vi meus alunos, muita gente legal, mas duas pessoas, uma é a Tawane, que é a nossa eterna garota d'água, entrou logo no começo, um beijão, e o meu amigo lá de Alagoas, o Rubens, que estava no acampamento da Seleção Brasileira comigo, e outras pessoas aí que vai entrar, muita gente, tanta gente que não dá nem tempo ver, né, André? Mas sua iniciativa é excelente, vamos bater um papo bem legal, e que todo mundo volte. Claro, algumas coisas eu já sei porque eu fiz parte, né? Mas Dona Sueli já chegou por aí? Já não, né? Não vi não. Ainda não, minha irmã não entrou não ainda. Já ela chega, eu vou dizer que eu tô com saudade de um vatapá lá, mas vai dar certo. Bom, Rogério, vamos lá começar o nosso bate-papo, porque infelizmente o Instagram só nos dá 1 hora. Agradecer às pessoas que estão na live, que a gente está vendo todos os dias, todo mundo está vindo, conferindo as entrevistas. E eu acho muito bacana quando eu vejo as pessoas do nosso estado prestigiando pessoas nossas. Gente, Ô, André, desculpa, não é de Alagoas, o Rubens é do Piauí. Professor, desculpa, eu confundi. Desculpa, Rubens, aí, meu amigo. Isso, então só voltando, eu acho muito legal quando a gente vê que nós cearenses, estamos prestigiando todo mundo de todos os lugares, mas principalmente os atletas que são nossos, né? Isso é muito legal, entendeu? Ó, o Babo chegando aí já, ó. Isso é muito importante para o crescimento da nossa modalidade. Danilo. O Danilo já disse que era a idade, por isso tu esqueceu do menino do Tô vendo, deixa ele. Então vamos lá, Rogério. Antes da gente começar a falar de como é que o handball entrou na sua vida, eu não sei se você realmente é daqui, do Ceará, não sei, como é que era, como é que foi tua infância, né? Como é que foi, se foi sempre no Zé Walter. Conta pra gente um pouquinho de como é que foi, tudo começou na tua vida antes de chegar no esporte. Comecei lá no Zé Walter mesmo, lá não tinha equipe masculina, tinha equipe masculina, mas eu era muito novo para a equipe que tinha lá, né, teve um atleta que eu não esqueço, dois até, que era chamado de Maguila, falecido, foi um dos melhores atletas que nós tivemos lá, era a seleção da época, e outro era o Justino, que o Justino chegou a jogar na minha equipe quando eu fui ser técnico do CSU. Mas na minha vida escolar, eu comecei com 16 anos. Né, eu vi a minha amiga de frente jogar antes dos 16, e ela jogava no time lá do Zé Walter, que era o Colégio 21 de Julho, que hoje é 21 Educar. E o professor Farias trabalhava lá e eu sempre ia com ela, e ficava brincando lá. Eu me apaixonei por esse esporte nessa época. Aí depois eu entrei no handball, fui estudar no Colégio Rio Branco, foi meu primeiro técnico, foi o professor Marco Brasil, né, que foi teu professor também, melhor técnico de todos. E depois foi o Roberto Negão, que foi uma pessoa muito importante na minha carreira, né? E esse período era um período ainda de nível escolar? Nível escolar. Eu comecei... E você jogava? Jogava. Não era tão bom atleta. Os melhores atletas nessa época eram divididos em duas escolas. Colégio Rio Branco, que era na Padre Mororó, e o Oliveira Paiva. Isso masculino também. Que era ali na Francisco Sá, Guilherme Rocha, bem próximo do outro. Aí eu comecei lá, depois parei com meus 18, terminei os estudos, e sempre acompanhava o Farias. Aí quando foi em 89, o Farias me chamou, o professor Farias, lá do Zé Walter, e olhou para mim e disse, Rogério, estou encerrando minha carreira, estou me aposentando e quero que você tome conta. Em 1990, sem experiência nenhuma, não sabia de nada.
E aí fui lá e comecei minha equipe lá do Zé Walter, só com os atletas do Zé Walter mesmo. Não conhecia ninguém, era totalmente desconhecido. Aí fui lá, comecei com essa oportunidade que me foi dada. Aí, quando o Farias te deu essa oportunidade lá no CSU, que eu lembro muito bem do CSU, nessa época, como é que era a questão do conhecimento dentro do handball? Porque você disse que jogou pouco tempo e caiu lá assim, do nada, né? Sem conhecimento nenhum. Então, assim, como foi que aconteceu para que você adquiriu, como foi que você correu atrás, o que é que você adquiriu para que você conseguisse, né, fazer o trabalho, trabalhar a galera, prospectar essas crianças, essa molecada mais nova? Eu comecei com maior, sem saber. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de correr atrás, sempre gostei muito de ler e fui atrás mesmo. E aí comecei lá com a equipe adulta e começou, por coincidência, a trabalhar com a base, porque toda vez que eu chegava para treinar lá no CSU, que ainda era descoberto na época, CSU lá no Zé Walter, tinha um grupo treinando de garotos problemáticos, né? Que hoje a gente chama gangue, na época era turma. E aí eles eram uma maior confusão para eles saírem. Um abração, Orlando, meu amigo. Theo entrou, depois eu quero falar do Theo, que é uma pessoa espetacular, que eu tive uma experiência boa, mas a gente fala lá na frente, que é do Maracanã, o clube que eu trabalhei. E aí, eu chegava lá para treinar e o pessoal não queria sair. Teve uma vez que eu cheguei para dar treino, a quadra cheia de caco de vidro, eles tinham jogado lá de fora. Aí foi ruim para eles, que a gente não treinou, no outro dia eles não podiam bater racha. Aí eles foram, eles mesmos limparam. E aí eu cheguei, não quero que vocês deixem de jogar, vamos só organizar, e por aí a gente foi organizando. Resumindo, a equipe deles foi começar a treinar handball, eu já tinha outra categoria, e foi aí que foi o meu trabalho com a base, e minha paixão para trabalhar com crianças de risco, com projeto social. E foi lá que eu comecei. Aí nesse período eu não entendia nada de técnico, tático, não entendia nada. E eu fui atrás do mestre, né, que hoje ainda é nosso mestre, né? Fui perguntar, professor, o senhor pode me ensinar handball, como é que a gente prepara tudo isso? E foi o professor Alex Holanda que me ensinou essa parte toda. Com maior paciência do mundo, eu nunca tive a oportunidade de agradecer em público, né? E vou agradecer aqui, que foi o cara que me ensinou. Tipo, muitas pessoas que me ajudaram, mas ele no começo foi o Roberto Negão, porque no começo da minha carreira eu queria desistir e ele não deixou, que é o Roberto Gomes, que era técnico do Marisco, coordenador de educação física da FIC antigamente. Foi uma pessoa muito fundamental na minha carreira. E o professor Alex me sentava comigo, escrevia a parte técnica, tática, eu aprendi isso com ele. É que ele sabe muito, Alex, você sabe, você já treinou com ele, é uma pessoa, ele sempre, nunca disse não, tirava o tempo dele lá na casa dele, lá no IFCE, que antigamente era escola técnica, e era vídeo, e era cliente, apostila, tudo ele dividia, viu? Aí nessa época... Depois eu falo com vocês, uma experiência... O pessoal da página da Esporte Clube Eusébio, nós somos muito gratos por todo o trabalho que o professor Rogério tem desenvolvido com a gente, o Maracanã, que também está falando, o professor Rogério dos Técnicos fez o nosso projeto, muita gente falando, chamava a gente de Trombadinho Negão. Quem é esse velho? É o Corinho, André. É o Corinho? Muito bem, que legal, muita gente bacana. E aí, Rogério, você absorveu todos esses ensinamentos, porque a gente sabe que o Alex realmente ensina com vontade, e aí você foi aplicando ainda com os garotos do CSU. Do CSU. Né? Certo, e a partir daí veio participar de competições. Foi. No começo, na época que eu comecei, ainda não era base, né? Eu vou falar também, Ícaro, calma, vou chegar lá. O Júlio César foi, depois que eu aprendi essa parte técnica tática no começo, veio o Júlio César na minha vida, né? Mas eu falo depois, que o Júlio César veio depois, né? Ele vai ser entrevistado quinta-feira. O Júlio César é espetacular. E onde é que eu estava mesmo? O Ícaro já me fez perder. Sim, você aprendeu os ensinamentos e foi aplicá-los com a galera mais nova lá, já no CSU. E aí comecei a aparecer com essa galera nova. Foi aí que o Júlio César apareceu na minha vida. Rapaz, André, a história minha com o Júlio César, ela vem antes. Quando eu estudava no Rio Branco, eu estudei com a Valéria, a esposa dele. Sim. Valéria da Betânia. E aí, quando foi bem depois, eu trabalhando no CSU,
O Júlio César me veio e começou a conversar quando eu vi o Júlio César. Não, vou casar, quando eu vi era com a Valéria, que era minha amiga, né, na época do CSU. Júlio César foi uma das pessoas, se não foi a mais, que me ajudou na minha carreira, né? Ele, todas as oportunidades, tirando a do Eusébio, que quem me ajudou foi o Fabiano, que é outra pessoa, que foi muito importante. Mas o Júlio César foi a pessoa mais fundamental na minha carreira. Ele que me deu a oportunidade no Darwin, em todos no BNB, tudo foi o Júlio César e me ensinou muito. É uma pessoa que todo mundo conhece, para mim é o melhor preparador físico do estado do Nordeste, conhecido no Brasil, fora do país. É um cara espetacular, um coração gigante. Só quem conhece ele. Júlio César, como o Danilo disse, ele realmente é sem comentários, dispensa comentários, porque é um profissional de alto gabarito, né, super estudioso. Eu sempre corri atrás, né, com o professor Alex no começo. Depois eu conheci o Júlio, que eu não conhecia ainda, foi outra época da minha vida. E aí foi a pessoa muito, muito, muito importante, que é meu amigo até hoje, meu vizinho. Sempre que a gente tem tempo, ele está conversando, e ele que me deu essas oportunidades de aprendizado foi ele. Legal. Aí, Rogério, as equipes começaram a participar das competições estaduais. Eu lembro que o CSU jogava Campeonato Cearense, né? Eu lembro ainda, essa época eu já peguei, né? Eu não sou do tempo do Rio Branco, não, mas essa época do CSU eu ainda lembro. Uhum. Diego, obrigado. Felipe, né? Felipe, obrigado. Essa época, André, assim, no começo da minha carreira como técnico participante cearense, eu era tão ingênuo, sem noção, que eu ia para os jogos de chinela. Né? A gente era uma equipe muito humilde, que era de pessoas carentes, mas assim, eu também nunca me vitimizei, nunca ia atrás de aprendizado, atrás daqui, atrás dali, e a gente começou a disputar o Campeonato Cearense, era totalmente diferente as equipes, primeiro jogo da gente perdeu, não esqueço, 65-5, a gente perdeu o jogo, e aí não, vamos trabalhar, e fui aprendendo com o professor Alex, fui treinando, e aí as coisas foram passando. Eu fiz um curso aqui, que na época o presidente da federação era o professor Alex, era de um russo, foi até lá no IFCE, né, antigo escola técnica, e aí eu fiz esse curso, e aí fui aprendendo, e aí foi começando, a gente participando de tudo, já com as categorias de base, lá do Zé Walter. Poxa, Rogério, é muito legal, assim, poder relembrar algumas coisas dessa trajetória do CSU, porque eu lembro muito bem que na época do CSU era um grupo de pessoas do bairro, né, e que gostavam muito, eram amantes de verdade do nosso handball. Lembro muito bem do Jacques Day, do Corinho, do Alex, né, e Germano, né, do Everardo, e que o esporte, um monte de gente, o Newton, e que o esporte, a gente vê que naquela região ajudou muitos meninos. E todos esses que eu citei hoje, eles são grandes pessoas na vida, entendeu? Tem seus trabalhos sabe assim, cresceram. Né? O esporte oportunizou para que eles cresceram. E aí, quando você os encontra hoje, que você já vê, que eu sei que você tem contato com muitos deles, como é que você vê esse trabalho lá atrás? O que é que você plantou que hoje você colhe? Carlos Neto, não pode esquecer do Carlos Neto, viu? Isso, o Carlos Neto, Ave Maria, mas o Carlos Neto é muito depois, o Carlos Neto não é de agora, não. Uhum. André, até hoje a gente tem um grupo do CSU, né? Que eu, Ney, a gente briga, a gente discute todo o tema. Carlos Neto, Danilo, o Ícaro. O Ícaro é uma pessoa assim, você conhece, é nosso patrocinador lá do Ícaros Grill, né? É uma pessoa do coração imenso. É aquela pessoa que você diz assim, esse é difícil de encontrar. Esse é difícil. Danilo é uma pessoa que também é outra espetacular, que sempre está comigo, né? E a gente tem essa amizade até hoje, brinca o tempo todo, né? Tem essas coisas. E aí, depois aí no CSU, a gente, primeiro título que a gente ganhou por lá. Né? Eu lembro, acho que foi em 1996, eu acho. Há um tempo. Em 95 a gente foi para a final, foi a primeira vez que a gente chegou na final, contra o time da escola técnica, René jogava, aquele time do Alex, excelente. A gente foi vice. Aí em 96 eu acho que nós ganhamos, 97 aí teve o Santa Cruz, né? Aquele time massa do Santa Cruz que ganhou. E aí depois a gente foi ganhando, ficou mais forte nas bases. Né? A gente começou a ficar forte nas bases e a gente começou a
a disputar. E nós fomos por o primeiro campeonato brasileiro nosso também pelo CSU. Pelo Como eu disse, CSU? foi em São Paulo, né? Foi um campeonato do nível altíssimo, a gente ficou em sétimo, lugar 8 equipes, a gente ficou em sétimo. Foi tão complicado, eu sempre feito louco, corri atrás, feijão a lenha, obrigado. E aí, nós fomos pela prefeitura, eu fui atrás do prefeito, falei com o Juraci Magalhães, e nós conseguimos as passagens de uma empresa, que o nome era Fly. Essa empresa, ela fazia viagem uma vez por semana para São Paulo. O campeonato era lá em São Paulo, no Pinheiros. Poxa. O campeonato começava na segunda, nós fomos na terça, ficamos o tempo todo, até segunda, jogamos o campeonato e voltamos na outra terça. Né? Ave Maria. Passou 13 dias em São Paulo. E nesse campeonato foi que a gente teve o primeiro destaque, foi o Ícaro, como artilheiro do Brasil do ano. De todos os campeonatos brasileiros, ele foi o artilheiro. Fez mais gols. Era juvenil, do cadete, do júnior, tudo ele ganhou dos caras lá. O cara do Palmeiras chegou, deixa o Ícaro aqui, não sei o que, não, ele tem que voltar. E aí foi o primeiro campeonato que nós fomos, que foi assim, uma realização do senhor, tive um apoio muito grande, que hoje Deus o tenha, que é o doutor Menezes, da Ressurreição. O doutor Menezes era advogado e deu um apoio a gente nessa época grande. E nós fomos com tudo pago pela prefeitura. Eu ia lá para a Câmara Municipal atrás de dinheiro para pagar alimentação. E aí, na época, eu lembro que hoje o prefeito Eusébio, hoje o doutor Acilão, era presidente da Câmara de Fortaleza, dos vereadores. E aí a gente fez esse campeonato e a partir daí a gente ficou tentando disputar. Aí, Rogério, depois dessa época, as coisas foram evoluindo, você foi aumentando mais experiência, foi crescendo mais a nível de conhecimento, porque com o brasileiro naquela época, você volta com uma bagagem absurda, né, não tem dúvida disso. E aí veio começar o foco maior nas categorias de base. Quando foi que começou o foco maior nas escolas, né, quando foi que começou a primeira oportunidade de montar a equipe de base, né, para participar das competições? Pronto. Em 96, assim, foi aí naquela época que conheci o Júlio César, e eu viajei em 96 para a Copa Ângulo, Norte e Nordeste Ângulo. E aí o Júlio César chegou, Rogério, leva a tua equipe, bota o menino para estudar lá no Ângulo, que você vai. Aí fui para lá, viajamos vários anos. E aí, nesse ano, em 96, a gente foi, disputou a competição, não lembro onde era, se era em Natal, se era em João Pessoa, não lembro. E aí lá a gente ganhou, quando voltou, o professor Mardoni, que é dono do Darwin, chegou para mim e disse, Rogério, vamos lhe contratar. O Júlio César conversou comigo, na época era coordenador do Ângulo Costa Barros, não era Darwin ainda, 96. Sim. Aí me contratou, e aí eu fiquei lá, 96, 97, trabalhando com a equipe juvenil. E no Zé Walter, trabalhando base. Quando foi em 2001, que começou o Darwin, e aí eu levei todo mundo para o Zé Walter, lá para o Darwin. Foi a transição, saiu de Ângulo, entrou para Darwin, e foi aí que eu comecei a ter uma equipe de destaque. Em 2001, fomos disputar, teve a seletiva dos Jogos Escolares, o primeiro ano que houve Jogos Escolares, 12 a 14, foi em 2001, e nós disputamos a seletiva, ganhamos e fomos para o Brasileiro. Aí pegamos uma chave, só Jesus, chave da morte. São Paulo, Paraná e Maranhão, e Ceará. Pronto. Aí primeiro jogo, perdemos de uma bola para São Paulo. Aí segundo jogo, ganhamos de uma bola do Paraná, ou foi ao contrário. Ganhamos de um e perdemos de outro. Perdemos um dessas duas equipes. E o terceiro jogo foi contra o Maranhão, ganhamos de 10 bolas. Só que era o average. Então tirou o Maranhão, perdeu para os 3. Ficou a gente... São Paulo e Paraná disputando a vaga, só classificava um. Em 2001, primeiro campeonato, os 27 estados participavam igualmente da competição. Classificava um de todas as chaves e o melhor segundo da chave de 4 equipes. E nós classificamos em primeiro da chave, tirando os fortes na época. E fomos ganhando, que a equipe era André, Sávio, Eliseu Moreno, Samuel, Wagner, um monte de gente. E fomos para a final com o Espírito Santo. E aí, na final, infelizmente, a gente perdeu, que o frio lá em Poços de Caldas estava grande e atrapalhou muita gente. Eu lembro que o melhor jogador deles era o Vini, atual pivô da seleção, Vinícius. E ele fez a diferença, aquele menino já era espetacular desde criança. E aí foi aí que a gente
começou a disputar campeonato fora do estado, no Brasil, e começar a ter uma equipe reconhecida. Foi nesse ano, 2001. E aí o tempo foi passando, você foi adquirindo mais maturidade, as oportunidades em clubes, elas começaram a aparecer, né? Dentre eles, eu sei que você vai já citar os clubes de mais expressão, de mais importância que você considera da sua carreira, além do CSU, porque o CSU realmente foi o começo de tudo, isso eu não tenho dúvida, né? Foi a tua vitrine, foi o que abriu as portas para a sua carreira, para o sucesso que é a tua carreira, isso é uma verdade. E aí, depois dessa... Ela tá na live, viu? Ela falou agora. Ela falou aqui, mandou pelo WhatsApp. Abração, então. Manda um abraço para minha mãe, o André quer dar um recado a ela. Se a dona Celi estiver assistindo, diga que estou com saudade do Vatapá, viu? Pelo amor de Deus. Nunca teve igual. Nailson, gosto muito. Nailson é um jogador espetacular, né? A gente tem aqui no Ceará vários. Babo é um melhor exemplo de vida de atleta que a gente tem. Todos são, mas ele, eu conheço, você conhece a história da onde. Nailson, um abraço. E, assim, todos os clubes, André, que eu passei foram importantes. Todos. Não teve o que mais. Tem uns que a gente deixa muitos amigos, né? A gente deixa uma história legal. Mas eu até anotei aqui para não esquecer de nenhum. Eu ajudei em Pires Ferreira, na época, com o Júlio César. Onde o Júlio César estava, eu estava no meio de handebol. Onde ele está, né? Eu estava no meio. Jaguaribe, né? O pessoal me trataram super bem lá, o pessoal. Um abração, o pessoal de Jaguaribe. A gente foi vice-campeão intermunicipal. O BNB Clube, que nós viajamos para vários brasileiros, né? Um abração pelo sobrinho que falou comigo aqui. Para vários brasileiros pelo BNB, que era uma estrutura espetacular. A Liga de General Sampaio, que hoje eu estou presidente, está com os projetos massa lá, se Deus quiser vai dar certo, com apoio da prefeitura. E Maracanã, a gente tem uma história muito legal lá, sabe? Eu tive 2 vezes lá. A primeira foi um tempo curto, não foi um tempo rápido, mas a segunda ficou marcado na minha carreira profissional. Fui muito bem recebido, porque geralmente a gente fala do trabalho da Clive e do Fábio, são espetaculares, meus amigos, a gente conversa, tem amizade até hoje. Mas tem o Theo também. O Theo faz parte da organização da diretoria. O Theo é muito importante e ele dá uma força assim espetacular. E foi uma pessoa que me deu muito apoio lá. Os atletas compraram a minha ideia da gente disputar a Liga Nacional. Né? A prefeitura de lá deu todo apoio, o vereador Lucinildo, gente boa, sempre ajudou os meninos lá. E nós fomos para essa liga. Né? A gente foi vice-campeão da Liga, só perdemos para o Piauí, fomos disputar com o Pinheiros. Conseguimos segurar o Pinheiros 15 minutos, empate o jogo, mas depois aí, viu, sobressaiu. O abração, Batista, sobressaiu, né, ao investimento que eles fazem. Mas foi muito bom. E no Eusébio, que eu estou agora, o professor Fabiano me indicou, e é um clube para trabalhar assim, prefeito, doutor Silon, Michel, Gerdas, meu grupo, que é um grupo espetacular, Moreni, PS, PC e Evelyn. Toda semana a gente se reúne, André. A gente está dando treino ainda, nós não paramos. Tivemos 2 semanas de adaptação, aquela tristeza, né, por causa desse isolamento, mas depois a gente começou a trabalhar treinamento mesmo, online, viu a diferença, e a gente está fazendo um trabalho muito bom. Agora, atualmente... Eu tenho acompanhado desde muito tempo, né, e vejo que o crescimento... abraço ao André aí, Barbosa, ponta direita, jogava muito com a gente lá do Maracanã. Sim, André Barbosa. Bem-vindo à live também. E assim, a gente percebe que o seu crescimento técnico, ele foi degrau por degrau, né? Porque você começou pequeno, foi crescendo. Então, assim, dentro da sua cabeça, com certeza, você criou um perfil, né? Um perfil de atleta e um perfil de técnico, né? Um perfil que você enxerga de talento, tanto é que você teve talentos que passaram pelas seleções brasileiras, né? Temos aí o exemplo do Bap, você já citou que hoje está na Europa, né? Que está em Portugal. Então, assim, com toda essa experiência que você já adquiriu, que você passou, que você viveu e que você vive,
o que é que você julga importante que o atleta precisa ter na detecção desse talento? Assim, quando você tem o primeiro contato, tem algumas coisas que a gente julga importante, né? E o que é que você acha que precisa ter? Tanto para a realidade nacional, que não é a nossa, às vezes, muitas vezes não é a nossa, quanto para a realidade do nosso estado. Então, eu queria que você diferenciasse isso para a gente com os teus conhecimentos. Assim, sobre a seleção, tivemos o Alexandre também, que é lá de Morada Nova, que jogou um Pan-Americano ou Sul-Americano, Eliseu Moreno também, jogou, e tivemos alguns que ficaram até a última, né? O Moreninho, o Juninho, o Anderson, deixa eu ver mais, teve outros aí. Mas assim, hoje me perguntaram, André, como é que eu olhava para o atleta e via que ele tinha aquela posição? Pô, tu olhou esse cara e viu que ele tem posição. E assim, tu olhou esse atleta e disse assim, ele tem futuro, tem condição de chegar a uma seleção. Isso depende de muita coisa, né? Depende da dedicação do atleta, depende da disponibilidade, porque na minha cabeça, o esporte, no caso o handball, ele tem que proporcionar a esses meninos uma perspectiva de vida melhor. A gente faz o acompanhamento não é só na base, é até o adulto, até o fim da vida, né? Então a gente faz isso, e logo que quando a gente vê o atleta, vai depender mais dele, não é do nosso conhecimento. A gente só repassa aquilo que a gente planeja. Né? Eu não consigo chegar numa quadra, vou dar treino agora sem saber, eu tenho o meu planejamento, é o que eu ensino aos que trabalham comigo, vamos planejar para que tudo saia perfeito. Não sai perfeito, a gente é perfeccionista, técnico é perfeccionista, mas não sai. Mas é a partir da dedicação do atleta que você vai ver no perfil as qualidades de cada posição que a gente já conhece, como é que ele sai, bota o atleta para treinar em várias posições, tem que saber jogar, e ele tem que se destacar em uma, ele tem que saber no mínimo duas fora dele, para ter a noção. Mas eu preciso. E o técnico? Como é que você desenha o perfil de um técnico? Olha, eu vejo vários perfis, assim, acho que depende muito da personalidade, né, porque você tem a sua vida pessoal e a sua vida profissional. E o técnico, ele tem que estudar muito, muito. Eu me espelho muito em dois técnicos. Um é o Bernardinho e o outro é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, eu ia conhecê-lo na semana que teve a quarentena, né, que eu trabalho no Darwin, o Marcelo, presidente atual do Fortaleza, dono da escola, ia fazer esse encontro, né. E aí, são duas pessoas que eu leio muito e procuro saber. Eu estudo muito psicologia, né, a parte técnica, tática, a teoria, para você saber. É muito difícil você editar, ter um perfil do técnico. É porque cada um vai buscando seus conhecimentos e vai se dedicando naquele linha. Eu estou muito da parte afetiva, da parte social, eu vou muito para esse lado. Né, eu já estou com outro perfil mais de vencer, de competir, a disputa, eu sou assim, mas eu vou muito para a parte afetiva e para a parte social, vou muito para esse lado. Tem uma fase da sua vida que você começou a participar dos acampamentos da seleção, né? E eu gostaria muito de que você compartilhasse com a gente, primeiro, como é que foi a sensação do primeiro convite, porque a gente sabe que o acampamento estão os top dos tops. Então, a gente chega nesse nível, a gente já sabe que você tem que ter a consciência. Realmente eu já estou, né, eu sou diferenciado, essa é a verdade. E assim, quando você recebeu esse convite de participar do acampamento, assim, como é que você se viu, olhando para dentro, como é que você se viu, Rogério, lá do CSU, do Zé Walter, eu vou para o acampamento da seleção brasileira. Conta pra gente aí. André, passa um filme. Eu viajei antes de ter acampamento, no começo que o Jorge entrou aqui, eu tive o prazer de conhecer ele no brasileiro que eu fui, Baba, Alexandre, esse grupo, lá em Maringá, pelo BNB já. E aí eu conheci o Jordi. E o Jordi, ainda bem que ele tinha acabado de chegar no Brasil e ele só sabia chamar burro. Ele me chamou tanto de burro, assim, burro. Terminou o jogo, a gente perdeu de um gol, a disputa de quinta e sexta para Santa Catarina, para o Univale. E aí ele me chamou e disse, Babu grande, você tirou ele. Ele estava marcado individual, que o Babu chutava dos 15, André. E não tinha goleiro que pegasse. E aí chamou, o cara tirou o Babu individual e eu botei o Babu fora do jogo. Aí ele falou assim, Babu pivô, bota lá de pivô. Eu não tinha percebido isso, né? E aí ele me ensinou mesmo lá, isso não pensava nem em acampamento, e eu fui aprendendo isso do Jordi, foi a partir daí. Aí logo depois vieram os acampamentos. E aí o
a gente não lembrou, na live do Márcio, até dizer, mas minha internet estava bom. Mas o primeiro técnico do estado que participou do acampamento foi o professor Raimundo Rocha. Ele foi do acampamento, um treinador espetacular, um formador de atleta mesmo, de alto nível, ele que foi o primeiro convidado, né, fazer um grande trabalho, e ele que abriu essas portas para o estado do Ceará. Cada um tem seus méritos, eu sei que eu ia para o Campeonato Brasileiro, estava disputando, estava sendo visto já, mas ele foi o primeiro, ele que abriu as portas para nós técnicos. E aí eu fui convidado pelo Jordi, ele ligou para mim, e aí quase eu choro, não entendi nada, complicado, quase eu choro, só sei acampamento. E aí eu comecei a chorar, e depois o Cássio, que na época era o supervisor, entrou em contato comigo. Eu aceitei na hora, não sabia nem o que era. Só quem tinha ido era o Raimundo Rocha, e na época, infelizmente, já tínhamos deixado. Eu não tive a oportunidade de perguntar como era, que eu nunca imaginei que eu fosse ser convidado. Né? Não é porque você não tinha mérito, mas é difícil, era difícil. E aí, quando chegou lá, André, foi a melhor experiência que tem na vida. São 10 dias, e você tem, estudando futebol, você acorda 6 da manhã e dorme 2 horas, 1h30, 2 horas da manhã estudando. Você estuda de meia-noite às 2, aula lá, teórica, né? E durante o dia, aula prática. Foi, assim, o melhor aprendizado que eu tive. Graças a Deus, eu tive a oportunidade para 2 acampamentos, né? Um foi com o Jordi, 1 ou 2 com o Jordi, eu não lembro, e um foi com o professor Washington, o último que teve. Eu estava lá, eu fui para o cadete, a primeira vez eu fui para o infantil, e com o Washington eu fui para o cadete, né? Que na mesma época eu tive, foi a fase de seleção da seleção brasileira infantil. Nós tínhamos a cadete no acampamento de seleção e a infantil já na segunda fase. E tinha um cearense lá que era o Pablo, professor do... Oi. Deve ter caído aqui. Vamos já colocar o Rogério novamente para ver se está tudo ok. Só um instante, galera, que o papo tá muito massa. Probleminha, acontece. É bom pagar, viu? Isso. Aí eu fui aí vi o Pablo lá, que é atleta professor Nilo, estava lá, um dos cearense, na seleção brasileira de base, né, que foi muito bom. Hoje ele está no Pinheiros, lá com o Sidney. Eu não sei o que foi que aconteceu com a minha net, mas... E aí pronto, aí eu fui para esse acampamento, aí aprendi muito, André. Aí eu trouxe muita coisa, tentei repassar para o máximo de pessoas que quiseram. Quem veio atrás eu dei, tentei um HD, porque é muita coisa, ainda tenho muita coisa que dá para anos de trabalho de handebol, que eu gosto muito da escola espanhola. Né? O professor Jordi é um gênio do handebol. O professor Jordi ia dormir 3 horas, 5 horas, eu já estava acordado fazendo exercício lá no SESI, que o acampamento era no centro Blumenau e depois foi lá para o centro de treinamento da Confederação, que é lá em São Bernardo do Campo. Aí, Rogério, você teve todas essas experiências, essas oportunidades e normalmente, infelizmente, a gente tem isso nos técnicos do nosso estado de, às vezes, não dar a mão para a matéria e não correr atrás. Eu nunca tive vergonha, procurei inúmeras vezes para pegar material, para pedir, entendeu? E eu acho que falta isso, né? Eu acho que existe esse separativismo dentro do nosso handball, o que não faz com que nós cresçamos de jeito nenhum, infelizmente. E aí, você que tem essa bagagem toda, todo esse conhecimento, como é que você enxerga hoje, por exemplo, hoje a gente praticamente nós não temos competições onde as nossas equipes elas consigam se bater de igual para igual, alguém está sempre diferenciado, sempre tem. E aí, assim, você acha que isso se deve a quê? André, eu acho que a gente tem nós temos que nos unir, primeiro. A gente cobra muito a gestão da federação, mas antes disso a gente tem que se unir. Né? Não é só ter um gestor, a gente tem que se unir. E nós perdemos muito o nosso lugar aqui. Nós tínhamos um feminino que ganhava em Pernambuco. Pernambuco até hoje é um dos melhores times. A gente sabe que o time de Pernambuco feminino teve um ano que ganhou do infantil ao adulto, Campeonato Brasileiro.
o mesmo técnico, né? Sim. A gente no masculino tinha um espaço aqui no Nordeste. Hoje a nossa referência é o Piauí, que é o professor Juliano, faz um excelente trabalho. Mas é o que a gente conversando, é o que eu digo, nós não podemos ter aquele modelo aqui. O modelo daqui tem que ser o nosso modelo. Nós temos que nos unirmos, é um projeto que nós, eu, você e outros técnicos conversando antes disso, a gente tem para a federação atual, né? Trabalhar junto com todo mundo, nosso handebol ficar forte. Nós vamos disputar o Campeonato Brasileiro de 2020, se houver, se não 2021, do infantil adulto. Nós vamos ter representantes, seja do Maracanã, Salomé, Pentecoste, Eusébio, deixa eu ver quem mais. Tem vários times que tem. Clay, valeu, Clay. Clay tem um time muito forte também, que vai disputar os brasileiros. E nós vamos ter que mostrar o nosso trabalho lá, porque nós somos fortes. Agora, a partir do momento que a gente faz a nossa rivalidade sadia aqui dentro, e fora a gente ganha dos caras. É difícil. André, os caras tem técnico aqui conhecido no Brasil, reconhecido, que fica ligando atrás de atleta. Sim. Hoje não é para o nosso atleta sair daqui. Nós temos bolsa estadual, bolsa municipal, e se ganhar, bolsa federal. Isso. Então nós temos esse apoio. A Prefeitura de Fortaleza, né, o secretário Júlio Brise, que está afastado, que vai se candidatar, ele fez um projeto massa na coordenadoria de juventude, com esse trabalho que eles têm. Quantos atletas de várias modalidades estão ganhando, quanto isso ajuda, a gente sabe. Porque lá atrás, naquela bolsa de 260 do governo, na época do que era secretário, na época, meu Deus, era o deputado André Figueiredo, que fez esse projeto, ajudou muito esse menino. Muito. E hoje está o resultado. Deu resultado e vai dar esse também. Então nós temos que nos unirmos, trazer todo mundo. E vamos deixar o nosso handebol forte. Já eu vou me aposentando e quero trabalhar na parte de gestão, fazer com que o meu handebol, é o meu sonho. Além de querer ser campeão brasileiro de clubes, é o meu sonho de fazer o handebol do meu estado forte. Mas... Tem time do interior, Santa Quitéria, eu vou ajudar o pessoal de lá. Crateús, região do Vale a gente nem fala, que é o handebol forte, né? Taguaribe, Aracati, Morada Nova, Itaiçaba. Aí vem o outro lado, aqueles meninos que eu sou fã, Tejo Suoca, adoro o trabalho deles, né? Generação Sampaio, vocês, e vai andando mais para lá. Então, o nosso estado é muito grande para poder... A gente não é para estar passando por isso, né? Mas para isso a gente tem que se unir e aí, junto com a federação, trabalhar para poder fazer com que o nosso handebol cresça e ser mostrado que o nosso handebol ele é respeitado. Eu tenho atleta, André, que está sendo visto por empresário. Está mandando atleta novo. Então o cara já está pensando daqui a 3 anos. Vai para a Europa. E aqui não tem só da minha equipe, não. Tem da sua, tem da do Maracanã, tem de um monte. Mas esses meninos são vistos. Né? Eu meti as caras com o brasileiro, André, no ano passado, no Espírito Santo, porque eu fui atrás do governo, prometeram as passagens, faltando uma semana, não me deram. A gente meteu as caras e foi para o Espírito Santo com 7 jogadores. Nunca mais eu faço isso. Com 7 jogadores. Em quinto, o Pedro foi de Pentecoste. Nós ficamos em quinto com as equipes fera, nós ganhamos, ficamos na frente do time do Espírito Santo, Castro Alves, que é muito forte, e do Sport Recife. Né? Então, é ir atrás, meu amigo, e vamos atrás, não vamos desistir, não. Eu acredito muito no handebol do meu estado, e vou até o fim, todo mundo junto. E eu concordo com o seu pensamento quando as pessoas são muito acomodadas, ficam sempre esperando por gestão. Né? Assim, a gestão ela tem o trabalho dela. Se faz ou não é problema nosso. Nós é que temos que fazer uma correção, André. O Luquinha me lembrou aqui. Nós ganhamos do Sorriso. Foi, eu esqueci, nesse brasileiro, nós ganhamos do Sorriso. Campeão brasileiro escolar, de clube, não sei o que, seleção. Viu? Então, só lembrando. E só concluir o pensamento. E eu concordo que assim, é necessário realmente que o nosso handebol precise mostrar a força, porque grande a gente sabe que nós somos. Nós já provamos muitas vezes, né, em outras épocas, né, que nós temos handebol de todas as categorias para mostrar para o Brasil inteiro. A minha única tristeza que sempre foi, eu sempre costumo dizer isso, é que o nosso último título do brasileiro adulto já faz muito tempo, foi em 2004, já são 16 anos. Não pode um estado como o nosso passar 16 anos
tem que conquistar um título nacional da categoria adulta. Isso só significa dizer que nós técnicos, nós não trabalhamos pessoas para chegar até a fase adulta e ganhar as competições. Nós não estamos nos unindo para fazer com que o nosso handebol cresça. Porque é isso que está acontecendo. Infelizmente é isso. A gestão, como a Aline está dizendo, a gestão é muito importante, claro, para ampliar, lógico. Mas antes disso, a gente tem que ter um projeto de organização. Né? A gente, o Henrique está falando da equipe master, nós temos uma equipe master brincadeira também. Sim. O Juliano, vice-campeão brasileiro master, né? Então a gente tem do infantil até lá. André, é difícil, mas a gente tem que ir. Você lembra que a gente foi para o Campeonato Brasileiro, você foi com a gente foi lá para Aracaju, não foi? Sim. Numa top que não cabia nada. 24, quase 24 horas de viagem, mas a gente foi, chegou lá e jogou muito. Sim. Sim, certeza. Abraçar aí, Giovanni, lá de Brasília. Abração mesmo, sou seu fã. E é como você está dizendo, realmente a gente precisa disso, né? A gente precisa nos unir. A gente precisa se unir, senão o nosso handball ele não vai crescer. E aí, só a gente voltando para o nosso foco da nossa entrevista, que eu acho uma parte boa, que eu gosto muito, é falar sobre seleção cearense. Que você, por praticamente uma década, né, você esteve à frente da seleção, esteve ou está, sei lá, nem sei como é que está isso, esteve à frente da seleção cearense. Seleção cearense. Seleção cearense foi um marco na minha vida, né? Eu foi verdade, Danilo, a gente ia sofrendo um acidente, André, lembra? A gente entrou dentro do canavial, o Danilo está lembrando aqui, foi louco. E aí, já veio essa pergunta do Orlando, André, tu me lembra? Assim, e aí, assim, a seleção cearense foi um marco na minha vida. A gente sempre levou o time, né? Eu, Fabiano, metendo as caras e ia. Os atletas se bancando. E nós sempre tivemos excelentes resultados. Né? Mas isso tem que mudar, porque isso saia tudo do bolso do atleta, era muito sacrificante, né? A gente deixou de disputar em 2017 por causa disso, que em cima teve problema. Não é culpa, já vem de novo a gestão. O governo promete, em cima da hora desiste, a gente tem que se livrar. E aí as meninas foram, e os meninos não foram. Com certeza ia ser campeão com aquele time. Né? Com todo respeito às outras equipes que são excelentes, mas a gente foi com uma equipe forte. E eu não sei se eu vou ser chamado, mas eu não vou ser técnico mais, eu quero começar a trabalhar na parte de gestão, né, ajudando no que eu puder. Eu acho que tem gente nova para fazer isso, a gente tem um projeto, tu sabe o que é, mas ninguém pode dizer ainda. A gente fez um projeto todo pronto, tanto para as seleções, quanto para os campeonatos brasileiros de clube, para a gente ver o nosso handebol crescer. Né? A gente teve um campeonato, acho que já foi vários, com a seleção cearense para o Nordeste, mas o do Maranhão, que a gente foi uma seleção forte, perdemos na final para eles, foi uma das mais dolorosa derrota, mas foi uma das melhores equipes do estado mesmo, que tinha gente de Pentecoste, Fortaleza, Carnaubal, Jaguaribe, Itaí, aquele menino lá onde o filho mora, Irauçuba, né? Um timaço mesmo, mas infelizmente não deu. Mas eu creio, André, que nós temos um trabalho a médio curto prazo, né? E esse ano, se der tudo certo, nós e a federação, nós vamos estar junto com a federação, nós vamos forte, se Deus quiser, nós vamos atrás de ônibus, vamos atrás não sei de quem, antipolítica, e levar uma seleção cearense forte, campeonato brasileiro de clube, do infantil ao adulto. Se Deus quiser, nós vamos ter representante de Fortaleza, né, que feminina forte, sempre representou bem. Então a gente tem aqui atletas com alto nível para disputar essas competições. O que eu acho é que nessas horas quando se tratando de Ceará, eu acho que a gente tem que deixar um pouco o bairrismo de lado, né? De estar defendendo só o seu e pensar que você está defendendo o teu estado, né? Que você está representando numa competição nacional. A gente vai só lembrar aquela perguntinha aqui do Orlando. Como vocês veem o handebol escolar hoje e a previsão de futuro? O handebol escolar está cada vez mais complicado. Né? Obrigado, Paulinha. Muito obrigado. Tá muito difícil, porque é isso, é o trabalho da base, né? A gente tem que ter um trabalho forte na base. E aí, se não tem um trabalho na base, independente se é escola ou clube, não vai ter. É um efeito dominó. Então, é isso. Tem uma pergunta, André, que fizeram sobre treinamento online. Esse treinamento online,
Ele é feito através de um aplicativo, a gente fez várias experiências, e aí a gente faz uma aula, né, antes, uma preparação da aula, e faz o trabalho todo, trabalho técnico individual, né, e o trabalho físico. Então, é muito bom, uma experiência nova que a gente está tendo, e convido a vocês a trabalhar, estudarem sobre isso, que vale a pena nesse isolamento. E a outra pergunta foi o título mais importante. Eu nunca fui ligado muito a título, assim, a troféu, a medalha. Eu vou pelo trabalho. Lógico que é bom ganhar, lógico. A sensação é boa de ganhar e é ruim de perder, lógico. Mas, assim, acho que tiveram jogos que marcaram. O jogo dos Jogos Escolares lá em Brasília, que o Jorge assistiu, né? E a minha equipe 8-9, que a gente perdeu na semifinal para Maringá, né? Semifinal e quarto de final, que era o time do Teixeira, que está na seleção, joga muito, foi muito doloroso. Também foi ruim perder na Liga Nacional para o Pinheiros, pelo Maracanã. Mas tiveram assim, e passa. A gente perde, fica triste, mas no outro dia já quer trabalhar para ganhar. Para ganhar, certeza. Tem uma pergunta do Thiaguinho aqui. Hoje a oferta à criança, o Thiaguinho Porfírio, né? O Thiaguinho da Calcaia. Hoje a oferta à criança. Melhores pontas do estado. Sim. Hoje a oferta à criança e ao adolescente é muito grande. O que podemos fazer para segurar a molecada no esporte? E o que falar da decadência do handebol feminino nos últimos 15 anos? Esse era um ponto que eu acho que era importante a gente falar, sim. O atleta ser fidelizado, o aluno ser fidelizado na modalidade depende muito do trabalho do técnico. Por isso que é bom fazer um trabalho planejado. Porque a concorrência é grande, é desleal, é um celular, é uma festa, é um não sei o quê, é bebida, tá entendendo? Então é você fazer um trabalho que você saiba que aquele atleta vai ser fiel a você, né? E ele fideliza a modalidade. Não tem como, é comprovado isso, faça o seu planejamento que dá certo. E sobre o feminino, André, é um trabalho que a gente pensa e vamos trabalhar nisso com todos os técnicos, levantar o handebol feminino. É trabalho de base. É fazer da clínica. É como você falou, a gente falou aqui, o professor ele tem que valorizar que nós temos grandes técnicos, com experiência grande, mas não vou chamar porque ele é meu adversário. Não vou chamar. Tem muito isso, não é humildade de reconhecer. Sabe? O que a gente pode trabalhar e fazer o handebol crescer. Esse bairrismo nos prejudica muito, muito mesmo, bastante. Mas eu penso que nem você, eu sonho realmente que o Ceará volte, né, a ser destaque no cenário regional, né, e no cenário nacional. Da mesma forma que como eu também sonho que a gente possa ter de novo os nossos atletas nas seleções de areia, nas seleções de quadra, porque nós sabemos, nós somos privilegiados por ter um litoral maravilhoso, né? Temos um litoral grande aí, né, que então todo lugar pode praticar esse handebol, né? Então, assim, eu torço muito para que isso aconteça logo, né? Que os técnicos, eles parem com esse vitimismo, né? Esse mimimi de ficar se escondendo atrás só do seu trabalho. Não. Porque, assim, nem você aparece e nem seus atletas vão ter oportunidade de crescer. É uma coisa que eu tenho uma coisa que eu canso de dizer, ó. Não, eu não quero perder o fulano. Ele vai ser teu, o teu nome vai estar lá pro resto da vida. Eu vou citar um exemplo teu. O Babo está lá em Portugal, mas é o Babo que começou com o Rogério, não tem jeito. A Elaine rodou a Europa, ela começou com o Marcílio Manuel da Silva. Então, assim, isso, o Jesus cheio do Aracati. Pablo, Juazeiro do Norte. Isso. Claro, entendeu? Então, assim, o Nails lá da Calcaia com Pinha. Então, assim, todo mundo vai lembrar sempre da tua história, das tuas raízes. Não, a gente tem que parar com isso, de achar que ele vai morrer na minha mão, que sim, aí você vai deixar de colocar mais um atleta para frente. Será que esse menino talvez não tivesse uma oportunidade maior se ele fosse participar de uma competição em outro lugar, entendeu? O Babo está perguntando aqui se você acha, para nós dois, mas tu pode responder porque o entrevistado é você. Se o handebol, vocês acham que o handebol tem evoluído no nosso estado? Por causa disso. Às vezes eu vou para Tejuçoca, passar um final de semana. Aqueles meninos são loucos por handebol, André. São loucos. Todo horário tá jogando. Eu brincava muito com eles. Eu não vou trabalhar, eu vou descansar. Mas eu dou muito valor ir para lá, como eu gosto de ir para General. Hoje eu estou presidente da Liga de General Sampaio.
vamos fazer um projeto lá, junto com a secretária de Educação, a professora Glaucia Vaz, que está fazendo um trabalho espetacular lá, com o Iago, com o Jorge Naldo, com a esposa do Jorge Naldo, que eu esqueci o nome dela. Janaína. Ó, Com a Janaína. Janaína. Então lá tem um trabalho, mas precisa de apoio. O Rafael, quando estava lá, não tinha apoio, o Adão está lá, não tem apoio, eu vou ajudar no que eu possa a eles. A Santa Quitéria que me procurou, os municípios que me procuraram, eu vou ajudar com o meu conhecimento, convido para vir aqui, fica na minha casa, vamos passar uma semana ali trabalhando, vendo o treino do Davi, do Eusébio, e passando os conhecimentos. Everton Lucena, lá de Pernambuco, um abração, um grande jogador. Viu? E agora é técnico, Everton. Agora é técnico, é uma revelação lá em Pernambuco. E é isso, e a gente tem que buscar isso. A gente não tem mais isso, aquele handball forte. Eu acho que o treinador tem que mudar, a gente tem que evoluir, é como diz aquele ditado, sobrevive aquele que mais se adapta. E alguns técnicos ficaram presos no tempo, porque não quiseram fazer mudança. E a gente tem que ter o atleta, eu não tenho problema em perder atleta. Tem que dizer, perdi meu atleta, quer ir jogar no Eusébio. Não é isso. Muda o treino, faz uma coisa mais que ele chegue lá e tenha vontade que outro treino ele vá de novo, porque é difícil. A gente pega para celular, para festa, não sei para quem. É difícil. Mas você fazendo um trabalho bem planejado, anotando tudo direitinho. André, no acampamento, um dos acampamentos que eu fui, teve uma palestra do Diogo. Diogo, foi seleção brasileira. Aí o Diogo disse assim, gente, desde sempre tinha um caderninho. Eu anotava tudo. Ele contando pra gente, o Jorge lá. E teve um dia que o Jorge disse que era desse jeito. E eu falei que não. Ele desafiou. Falei não. Aí foi lá no caderno dele e disse, dia tal você falou que era assim. Aí ele lembrou e disse. Aí, isso lá. E aí, aí um atleta, quem quer fazer uma pergunta? Aí o atleta levantou a mão e disse assim, dá teu caderno. Aí disse, não posso dar o meu, você é que tem que construir o seu. Né? Ele falou isso com a maior simplicidade do mundo. Né? Sim. Pode sim, pode perguntar, Everton. E aí, aquilo ali ele quis dizer o quê? Que cada um tem que construir a sua história, o seu trabalho. O seu trabalho tem que ser sua cara. Aí você vai passar os seus conhecimentos para ele, ele vai usar a metodologia dele. Isso não é nada demais, isso é humildade, isso é passar conhecimento, repassar conhecimento, é isso que nós precisamos aqui. Nosso estado é grande, tem um handball forte, mas muito forte. Você vê o Campeonato Cearense, é uma disputa grande, mas aí todo mundo, vamos juntar, vamos fazer. Rapaz, quantas vezes o Marcílio fez encontro de técnico? Um monte. Ninguém foi. Eu faltei. O Carlos também tentou fazer. O Carlos também tentou fazer. Começou o trabalho lá em Maracanã, um excelente trabalho, que hoje os meninos estão continuando. E é isso. A gente tem, se nós nos unirmos, o nosso handball, em menos de 2 anos, vai começar a ganhar os resultados. O Gilson está comentando aqui, o Gilson que foi um dos grandes atletas nossos, né, que nós tivemos aqui, que hoje é psicólogo do Hércules Handball Clube, né, em São Paulo. André, meu amigo, vendo tudo isso, eu percebo pouca coisa mudou no comportamento dos técnicos em Fortaleza. Ouvindo essa história, eu volto no tempo e vejo que realmente nada mudou. Né? Hércules é uma grande equipe, né? O Hércules Guarulhos, eu acho, né? Sim, ele é psicólogo de lá. Melhorou, não está como era antigamente, a gente deu uma melhorada, mas precisa acabar. Não tem só que melhorar, ele tem razão, mas melhorou um pouco. Mas tem que mudar mais. Não é briga, não é que está tendo confusão, não é isso. É aquela dificuldade de se reunir e escutar, trazer a sua experiência dos escolares, a minha experiência, a do professor Alex, a de outros tantos que viajaram, o Newton, lá de Morada Nova, um monte de... O Lidomar participou de acampamento, o Marcos Paulo, lá de Aracati, que está em Mossoró, participou de acampamento. Jusileide, lá de General, participou também. Então a gente tem que dividir isso, e eu acredito, André, vendo seu trabalho, vendo o trabalho do lá do Maracanã, do Chico, do Fabrício, do Fábio, o trabalho que aquele menino, que é atleta, que viajou com um brasileiro que eu fui, lá em Poços de Caldas, lá de Irauçuba, Ronan, não. Como é o nome dele, que joga lá, esqueci, que agora faz um branco. Valmont. Há um grande trabalho lá em Irauçuba, os meninos lá de Santa Quitéria, de Crateús,
E lá tantos outros interiores que tem handball. Rogério, só um instantezinho. Gente, assim, a gente já vai fazer quase 1 hora de live. E a gente sabe que o Instagram ele para as nossas lives e cancela. O que é que eu vou fazer? O papo está muito bom, então não vai ficar só nessa 1 hora. Então, o que é que eu penso? A gente vai sair, eu vou encerrar a live, todo mundo volta, e aí faz as perguntas novamente para a gente continuar o papo, porque está muito bom, viu, Rogério? Ah, graças a Deus, né? Porque o pessoal está gostando. Vamos lá, vamos voltar, pessoal. Tem muita Então, coisa boa aí para o handball do estado, viu? sim, sim. Então a gente vai sair e volta para a gente conversar mais um pouquinho. Viu, gente? Volta lá. Já te chamo de novo, viu, Rogério? Valeu, valeu, espero. Voltem logo, viu? Vamos só, a gente continua o papo. E façam as perguntas de vocês. Clay Marque dos Santos Valentim. Clay também vai entrar na lista dos entrevistados, né, Clay? Esperar o professor Rogério chegar. Chegou. Pronto. Gente, olha, 1 hora passa e a gente não percebe quando o assunto é handball, é muito bom, né? A Isabela? A Isabela Magalhães, jogava, dava trabalho jogando. Uhum. Então é isso, vamos continuar, né? Continuar o raciocínio que você estava falando. Tu lembra? Ixi, André, não lembro não. Tô numa idade que não dá não, André. Até forçar demais. Lembrar que Mas, assim, a gente estava falando sobre o handball do nosso estado. Teve uma pergunta do Everton aí. Ele queria fazer. Que metodologias de treinamento você usa? Vocês, né? Tu responde que eu entrevisto com você. Eu uso muito o método espanhol, assim, adaptando para a nossa realidade. Não dá para usar tudo, que é outra realidade. Mas eu gosto muito dessa metodologia que é usada pelo que o Jorge trouxe para nós. Né? Adaptando aos nossos atletas e à nossa realidade. Rogério, pode continuar. Não, falando sobre o handball do nosso estado, André. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Até no feminino, você assiste os jogos femininos, vendo as equipes jogar, é muito bom. E tem equipe, você vê os jogos escolares do interior, tem um monte. Não tem quem vá lá e dê uma ajuda aos técnicos, mas a gente, se Deus quiser, com esse projeto que nós temos com a federação, né, na gestão do professor Jorge Naldo, o Fabiano fez uma grande gestão também, teve os erros e acertos, é o que eu disse. Os acertos vamos continuar, se teve erro, vamos ver o que foi que aconteceu e vamos mudar. Né? Mas é isso que nós vamos fazer. O HCC aqui, que eu acho que é o grande professor Marcelo, que sempre está na página, eu acredito que a grande construção seria um encontro, né, dos professores técnicos em busca de uma nova perspectiva para o handball, para o nosso handball. Concordo realmente. Verdade. E a gente pensa em envolver todo mundo. O Rubens manda a menina. O Rubens lá do Piauí. Mas é mesmo, é isso mesmo. Sabe, eu acho que a gente precisa de troca de informações, né? Tem uma coisa que a gente, infelizmente, nós cearenses, né, isso é de cada estado, temos o costume de valorizar para casa, né? A gente tem isso. Porque o fulano foi para um acampamento, não quero conversa com ele. Ou porque o fulano foi para os Jogos Escolares esse ano representar o estado, não, ele não sabe mais do que eu. Não é questão de saber mais do que a gente, é a questão do conhecimento. Nunca é demais compartilhar, sabe? Uma informação que você viu, né, em algum lugar que você estava, não quer dizer que quem sabe mais do que você deixou de saber, não. Na verdade, ela vai aumentar o conhecimento dela, entendeu? Eu acho que isso é que é importante. E isso falta para muitos de nós técnicos. Infelizmente, falta bastante. Deixa eu mandar um abração aqui. Pode mandar. Uma pessoa que entrou agora na live, que sempre quando eu viajo, a gente está junto, batendo um papo, trocando conhecimento, que também é o professor Sidney, do Pinheiros. Entrou agora na live. Né? Um abração, Sidney. Mas é isso.
André, tinha uma pergunta aí, alguém perguntando se fora do estado tem campeonato Master. Tem sim. Tem campeonato Nordeste, Tem campeonato nacional. nacional. Isso. Também, Isabela, também falando que é falta de professor de educação física também. A gente, Uma vez. na Europa, o Babo está até fazendo esse curso lá, lá tem a graduação de handball. Né? Aqui você treina handball, você tem que ser professor de educação física, né? Mas eu acho que se a gente começar a ter isso, tomara que mude isso para a gente se especializar na nossa modalidade. Eu penso, se não esse ano, por causa disso tudo que está acontecendo, mas próximo ano eu penso em fazer um curso fora do país, passar um tempo, para aperfeiçoar meus conhecimentos e trazer para o meu estado, para a minha região, para o meu país. Né? Então você crescer. Não deu certo. Deu uma falhazinha, mas deu certo. Então você já pensa num intercâmbio? Penso sim. Já tinha programado, era para ter ido ano passado, mas não deu certo. Aí, esse ano, aí não sei se esse ano vai dar certo, né, por causa disso tudo. Quando passar, aí a vida voltar ao normal. O Paulo está perguntando aqui, o Paulo Araújo, acho que ele é de Crateús, qual uma das maiores dificuldades enquanto técnico de uma equipe? Deixa eu só ver aqui, o Monte Calvo foi campeão Nordeste feminino, verdade. Sim, Master, né? Sim. Verdade, pelo visto. Repete a pergunta, André, por favor. Qual uma das maiores dificuldades enquanto técnico de uma equipe? A maior dificuldade, porque assim, as dificuldades vão ter em tudo, né, tudo que você for fazer, mas é a falta de apoio governamental. Você não tem um patrocínio e o governo não apoia como é para apoiar. Agora que surgiu, fazer desculpas, mas é aqui em Fortaleza que apoia, mas tem uma série de critérios, mas tem, né, já está abrindo, já está melhorando. Mas falta muito investimento para o esporte. Tem que ser bem maior do que é. É muita criança carente que podia estar dentro de uma quadra dando resultados. E a gente não tem. O Clei está perguntando qual foi a sensação de ter sido técnico, professor do filho dele. Calil joga com a gente. Calil é um menino que o Clei contou a história dele. Quem conhecer a história do Calil, hoje é um herói. Né? Esse menino tem, né, jogou muito o Campeonato Cearense. Tem que vir para os treinos, participar dos treinos online, Clei. Depois eu te mando como é. Mas foi bom, foi bom. Já levou o cara online também, viu? Viu? É assim, meu filho. Clei é um técnico, viajou comigo para campeonatos brasileiros colegiais, quando na época ele era do Júlio Fialho, fez grandes equipes, grandes atletas, Raquel, né, a Lourinha. Natália. Teve uma meninazinha assim, Johanna. Hoje conversei com ela, estava trabalhando nessa parte de gestão. Esse tem uma visão grande, uma menina que eu sou fã. Johanna, lá do Júlio Fialho, a menina do Júlio Fialho, uma vontade. Papai, se pegar esses times, como tem o Júlio Fialho, Moreninho está trabalhando lá, é Davi Moreno, né, técnico do Júlio Fialho, uma vontade de trabalhar, essa menina do Clay, do Maracanã, rapaz, vai fazer um timaço. Aqui, sim, vamos resgatar isso, e a gente tem que fazer isso junto. Rogério, essa nova geração de técnicos que está surgindo, no qual também me incluo, né, porque eu sou muito novo ainda. É assim, o que é que você espera desse pessoal? Porque tem muita gente nova surgindo, né, a gente está conseguindo ver aí muitos trabalhos bons, atletas que se destacam, mesmo em equipes, né, que não tenha tanta pressão. Então, assim, como é que você enxerga isso e como é que você acha que poderia contribuir para essas pessoas? E quando eu digo essas pessoas, eu me incluo também. Antes eu vou falar de duas coisas que eu esqueci, quando eu falei das equipes que eu treinei. Eu anotei aqui na tua pergunta. Uma foi o UFC, eu fui técnico de lá, do masculino contra feminino. Trabalhei com o Wildner, cara, assim, um dos melhores pessoas que eu trabalhei. E estou na Uniateneu, fazendo trabalho lá com a Darlene, excelente, muito bom trabalhar com ela. A gente foi quarto lugar na final do Jubes, né? Então a gente fez um grande trabalho com o Nail Sulato, com a gente. E sobre a nova geração de técnicos, eu pensei nisso hoje. Nós temos muitos técnicos bons. A gente tem que marcar reuniões com aquele planejamento que a gente não pode falar agora, que a gente fez, esse período. Assim, o pessoal não vai entender. Como é esse planejamento? Nós fizemos, eu e alguns técnicos aqui do estado, um projeto, mandamos para a federação. Né?
E aí eles ficaram de ver e já ia sair agora, mas teve isso tudo. Mas é um projeto que vai abranger o estado todo, com todos os técnicos. E aí nós vamos ter resultado. Eu acredito nisso, eu confio no seu trabalho, do Fábio, do Orlando, do Newton, do pessoal do Cateus, do Juscelino, todo mundo. É um pessoal forte. Aqui tem vontade. Não tem negócio de vontade, não, né? E nós vamos fazer esses novos técnicos, vão crescer. Foi o que ele falou aí, que eu perdi aqui. Falem mais do planejamento. Não, Danilo, infelizmente a gente não pode falar, né? Mas pode ter certeza que são coisas boas. É exatamente o que nós estamos conversando aqui. São coisas boas para o handebol do nosso estado, para todos os técnicos, para que todo mundo tenha uma oportunidade, entendeu? Para todo mundo ser visto, para todo mundo ser abraçado. Não é uma coisa pequena. É como o Rogério disse no começo. Isso não é um problema de gestão, né? Na verdade, isso é um problema de união. Nós é que precisamos nos unir, né, e procurar fazer um handebol diferente, porque a gestão ela vai fazer as competições, vai gerir, e aí o que é que acontece? Com esse trabalho, com essa união, vai aparecer as equipes, vai aparecer os técnicos, as pessoas vão aumentar os seus conhecimentos, né? Uma coisa, Rogério, que eu acho que a gente precisa ter, eu não sei se você já pensou nisso, que eu acho que você é uma pessoa que pode encabeçar, é que nós poderíamos ter acampamentos assim, no nosso estado. Isso é outro projeto que a gente vê depois. Primeiro é esse. A gente não pode falar, pessoal, não é por nada não, porque a gente quer esconder não. É porque é uma coisa mais da federação que ela tem que aceitar, comprar a nossa ideia. Eu tenho certeza que eles vão fazer isso. Aí depois disso é que vai. Como foi tua pergunta, André? Planejamento. Verdade. Não, o Danilo foi que disse, por falta de planejamento do Estado, né? Eu acho que tudo é uma junção. A gente não pode culpar só um ou outro. Nós vamos ter que... Angeliano, beijão. A gente tem que fazer nós técnicos temos isso. Vamos trabalhar a federação, vamos. Não é que a gente vai mandar na federação, não é isso, não. A gente vai ajudar a crescer, todo mundo junto. Todo mundo. Não vai ser eu, não vai ser André, não vai ser o presidente, não vai ser o vice, não vai ser o outro técnico, vai ser todo mundo junto, trabalhando junto. É esse o nosso projeto. A gente falou tanto em união e não precisar esperar pela gestão, que me veio aqui na cabeça, nesse momento, assim, se a gente decide, se a gente quer se unir para fazer um handball diferente, e não necessariamente a gente precise da gestão, porque a gestão está num outro nível, né, de organizar competições, de cuidar da arbitragem, etc. Por que não os clubes fazerem os acampamentos? Por exemplo, vou só citar um exemplo, estou criando isso aqui agora, né, nesse momento, nessa conversa que eu estou achando brilhante. Por que não, por exemplo, o Eusébio criar um acampamento? Entendeu? André, porque assim, a gente já tinha conversado, a gente ia chamar acampamento. Era outra coisa. A gente tem isso lá, nós íamos fazer agora, nós íamos fazer assim. Primeiro, com o pessoal do Eusébio. É um projeto que nós temos, que nós íamos fazer agora em março, infelizmente veio a quarentena. Que é um projeto meu, do professor André de lá, que é o coordenador da Prefeitura de Educação Física, o PS, o PCA Évora e o Moreno. Nós vamos fazer lá o acampamento do Eusébio, com todos os atletas que querem participar das escolas públicas do Eusébio. E depois a gente abranger isso para a capital e para o estado. É isso que a gente tem a estrutura, a prefeitura compra a ideia e aí você vai desenvolvendo. Mas a gente já tem isso, nós não íamos chamar de acampamento. Era outro nome que, como ainda não está aprovado na caneta, né? Só está aprovado de lá, porque são fases, né? Não está tudo aprovado, a gente vai fazer lá, com certeza, começar lá esse trabalho que a gente já tinha pensado desde o começo do ano, já tinha essa ideia de fazer isso, de cabeçar esse trabalho, de unir os atletas do estado. Mas, infelizmente, teve que dar uma parada aí. Pode ser que isso venha acontecer no próximo, nesse projeto aí, né? Pode. Não, a ideia é essa, por regiões mesmo. Porque não dá para... Não, eu digo nesse planejamento que está sendo feito para apresentar, pode ser que... Não, já teve a ideia, a gente já falou sobre isso. A gente falou de regionalizar a seleção cearense e fazer esse trabalho paralelo, né? A gente podia unir, verdade? Sobre os árbitros, o Ico perguntando aqui, sobre os árbitros, será que teríamos que ter algum para ter um paro melhor para muitos para isso aqui? Estou vendo, Ico. A gente precisa disso, né? Mas isso não depende da gente. A gente tem que fazer nossa parte de técnico. Né? Eu acho que tem que ter esse trabalho, eu acho que a arbitragem tem que estar junto, a gente tem todo o apoio da arbitragem, a gente dá apoio a toda a arbitragem, né? Mas tem que ter um encontro também
como terá que todos os técnicos, né? Porque a gente bate muito forte na arbitragem, mas a gente não dá condição e oportunidade também. Vamos juntar todo mundo aqui e bater um papo, que o Marcílio já quis fazer isso, lembro disso, e não deu certo. Mas eu acho que a federação tem que estar pensando nisso, de qualificar os nossos árbitros, que são os árbitros de excelente qualidade. A gente lembra dos últimos. André, Marquinhos, pessoal que já deixou a arbitragem. Né? Eu tenho tem um meninos pensamento... bons. Tem meninos bons agora, tá? Mas por falta de um aperfeiçoamento de trabalho, não é só a parte prática, tem que ter a parte teórica também, a parte física. Né? A gente sabe que quando tem campeonato brasileiro aqui, vai ter uma prova física, a maioria fica reprovado na prova física. Isso. Eu tenho um pensamento com relação ao comentário do Ícaro, né, sobre promover algo para ter um preparo melhor, até para ter novos hábitos. Eu vou dizer o que eu penso com relação a isso. Eu acho que primeiro o árbitro ele tem que querer ser árbitro. Eu não posso pegar você vai lá e vai apitar as competições. Não vai funcionar, porque pode ser que no meio de 10 que você bote, um queira ser árbitro, um se identifique. Pode. Mas pode também dos 10 ninguém querer e acontecer uma frustração, e aí o atleta que é árbitro acaba se queimando. O que é que eu penso? Eu acho que assim como tem escolas de técnicos, né, que pode se criar escolas de árbitros, juntar os árbitros, mas não de árbitros que já atuem. Criar uma escola pequena, rapaz, só um exemplo. Vamos pegar o Pedro, só que não está aqui, mas é só um exemplo. Pega o Pedro. Quem são os atletas que têm interesse em participar? Até mesmo aqui, tipo, de uma transmissão online, para conversar, para tirar dúvidas da arbitragem, porque tem atletas que têm essa característica. Todo mundo tem atletas com essa característica. Porque aí você vai ter pessoas que querem fazer aquilo, não que foram obrigadas a ir fazer ou que tem que fazer para ganhar dinheiro. Que eu acho que, eu vou falando por mim, porque quando eu me tornei árbitro, foi assim, eu não fui porque eu queria ganhar dinheiro, porque eu tinha meu trabalho. Eu fui porque eu gostei, eu fui porque eu queria crescer e eu quis mais do que todo mundo. Porque se as pessoas quiserem mais do que eu vou achar que alguém está fazendo por mim A, B ou C, e não tem árbitro. Entendeu? E a gente na vida, né? E a gente sempre costuma querer ficar batendo com o árbitro. Então, assim, nós vamos ter árbitro aqui também na quarentena, tá? Tu virou a câmera. Não, virei não, tô aqui na frente dela. Tá, mas tu virou a... tô vendo. Foi mal. Pronto. Filmou minha bicicleta. Então, assim, a gente precisa ter novos hábitos. O árbitro precisa querer. Ele precisa... Não é só ganhar dinheiro. Eu passei muito tempo, a Alane até comentou aqui, passei muito tempo sem ganhar dinheiro, mas a gente estava aprendendo. Então, assim, nós temos atletas que têm perfis de bom árbitro? Temos. Pode ter certeza que nós temos. Eu já vi alguns apitando aí que já me chamaram a atenção, mesmo sem ter feito curso, mesmo apitando do jeito que joga. Isso é importante. Então a gente precisa disso, para a gente poder renovar o nosso quadro, entendeu? A gente precisa ter... A Isabela tirando onda aqui, queria mostrar a bicicleta. André, a Rede Cuca fez um curso de arbitragem. Né? Sim, mas ali nem todo mundo tinha um perfil, nem todo mundo quis apitar, tem que querer. Não é só arbitragem, não, é tudo na vida. Eu paguei esse mico aqui, vai todo mundo falar, que eu virei a câmera sem querer, fui passar aqui, virei a câmera aqui. Foi mal. Gente, eu tô aprendendo a mexer. Não liga não, porque isso aqui é um bate-papo. Não tem os atletas aí perturbando mesmo, ó, viu? Rogério, e assim, ainda tem, você ainda tem sonhos? Tenho, com certeza tenho. Eu tenho dois sonhos. Eu já falei os dois aqui. Um é ser campeão brasileiro de clubes. Eu tenho sonho. Não que eu não quero ser campeão brasileiro do Jubes e escolar. Claro, enquanto eu estiver trabalhando, eu vou crescer. Mas aquele sonho mesmo que eu tenho desde quando eu comecei é ser campeão brasileiro de clubes. E outro é ver meu estado lá no topo do handebol do país. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. E seleção brasileira? Eu nunca pensei muito. Assim, teve uma história, eu nunca contei isso para ninguém, acho que poucas pessoas sabem disso. Eu tive um convite, André, na época, o Jordi estava aqui, para participar do cabete, tipo um teste, alguma coisa desse tipo, na seleção cadete. Só que não houve, porque a confederação cancelou todo o investimento, que foi logo após as Olimpíadas, que teve aquela confusão toda, que o Thiago Spett foi lá e falou tudo que tinha acontecido, e não aconteceu mais, a maioria ia participar, não ia ser ainda efetivo.
Não foi esse o convite, mas participar lá. Então, se eu estava ali naquele meio da fase de treinamento, era uma boa oportunidade, mas eu não tenho isso como sonho, não. Se vier, é claro que eu vou querer, mas não tenho isso como sonho, não. Meus objetivos são diferentes, são outros. É para o meu clube, é para o meu estado, é para isso. Assim. Penso, a gente falou tanto de gestão, e aí eu vou aproveitar. Alguém comentou, não sei se foi na live passada ou foi nessa, com relação a convidar o presidente da federação para vir para a live. Então, assim, eu já vou divulgar para as pessoas. Domingo, às 4 horas, nós vamos ter o Manuel Luiz, presidente da confederação, aqui na live. Ele vai participar da quarentena com entrevista. Né? E, assim, tive que explicar qual era o nosso intuito. O meu intuito não é saber o que passou, não me interessa. O meu intuito é saber como o nosso handball vai se comportar daqui para frente. Então, assim, se as pessoas forem participar da live, que sejam perguntas coerentes. Como nós vamos ficar daqui para frente? Porque o que passou não nos interessa. Essa briga política não tem nada a ver com nós, com técnicos, nem vai adiantar, porque, inclusive, assim, não tem sentido a gente fazer isso. Né? Assim, conseguir uma entrevista com o presidente da federação depois da volta é uma coisa muito importante para o nosso handball. Ele nunca fez uma live, entendeu? Então, assim, o intuito é a gente trazer informações de como vai mudar, o que vai acrescentar essa volta, entendeu? Como vai acontecer as competições, como as seleções, nós que somos do Nordeste, como é que vão ser as nossas oportunidades, são essas coisas que a gente precisa saber. E aí o Jorge Naldo também, que é o atual presidente, já tive uma conversa com ele, meio informal, e já o convidei para participar também da live, que também vai ter uma data para ele vir aqui e falar também sobre as experiências dele. Então, assim, nós vamos trazer muita coisa. Eu acho que a gente não tem que ficar preso, como disse aí o Danilo, ao passado, Isso. não. É daqui para frente. Manuel Luiz é uma pessoa espetacular, André. Quando eu fui disputar a Copa Nordeste lá, que ele me chamou, tinha vários técnicos, mas ele me chamou para eu ir na confederação, tomar um café. A gente assistiu até alguma coisa que estava tendo na época, acho que era sobre a Olimpíada, não lembro, lá, a convocação da seleção de futebol, não lembro. E aí ele me tratou assim, tão bem, todos os lugares que eu ia, todos os campeonatos que eu ia, que ele estava, me tratava bem. Então, a pessoa que tem conhecimento, independente do que tenha acontecido, que não atrapalhou um pouco, mas a gente já passou, vamos daqui para frente. Né, como vai ficar o calendário 2020. Acho que a gente tem que ter isso, nós vamos botar em todas as competições do Brasil aqui. O Ceará vai entrar em todas as competições, em todas as categorias. Então nós temos que pensar nisso. Então, assim, quando eu fiz contato, foi nesse sentido. Assim, não me interessa 2019, 2017, eu não quero nem saber. Entendeu? O que me interessa é como nós vamos ter o handball daqui para frente. Né? Que ações, que mudanças, que oportunidades, que atleta que está muito longe, lá no interiorzinho escondido, que pode ser visto. Então, são essas coisas que a gente precisa saber na nossa próxima live, que vai ser no sábado, né? Com ele. Importância, o Iago está dizendo aqui, importância da preparação física nesses dias de quarentena. Iago, na quinta-feira nós temos uma live com nada mais nada menos que o Júlio César. Nossa, entendeu? Então, assim, ele somente. Isso. Então, assim, ele vai falar, sim, né, do comportamento nesse período de quarentena, como o atleta deve se pôr, em período de competições ou não. Ele vai falar de tudo, porque desse assunto ele domina fora do comum. Certeza, né? Então, pessoal. Certeza. Você saber, pronto, Rubens, boa ideia, perguntar ao Manuel Luiz se vai ter acampamento, se ele vai dar isso. Lógico. Então, assim, a gente tem que estar preparada com essas coisas. A gente tem que preparar com perguntas que sejam para o futuro. Não pensar o que remoeu o passado. A gente não participou dele, participou, mas não nos afetou diretamente. Então a gente tem que estar preocupado com outras coisas. Né? E assim, outra coisa que eu estou achando bacana, gente, continue prestigiando as lives com as pessoas com os destaques de 2019 do nosso estado. Né? Você está aqui hoje como destaque cadete juvenil. Né? Já passou aqui o Igor, né, que teve muito bom a live dele, gosto muito dele. Muito maravilhosa como jogador adulto. Amanhã nós temos o meu atleta André Castro como cadete. Na quinta-feira o Júlio César. Na sexta-feira nós vamos ter aí o Lucas Gadelha, né, como destaque no juvenil. Então a gente precisa realmente prestigiar os nossos atletas, nossos técnicos. Do Lucas, o Lucas Gadelha chama de Luquinha. Ele vai dizer o novo clube dele, André. Muito sabe, mas ele vai dizer. Ele vai ótimo, maravilhoso. Já vamos ter uma live.
já vamos ter uma live com informação bacana. Então, assim, isso é uma ideia bacana da quarentena com entrevista, entendeu? De trazer essas informações boas, coisas positivas para o Deixa eu nosso te contar handball. duas coisas em relação ao Júlio César. Uma foi a descoberta do Ícaro. Quem descobriu o Ícaro foi o Júlio César e levou para o CSU. O Ele Ícaro, jogava que é basquete no não treinava integral. com ele. Aí ele foi treinar handball com ele, com as meninas, só era ele de homem. Aí Rogério, um menino lá no integral, que quer jogar, foi pro handball, até hoje a gente é amigo. E outra foi o Babo. Quando o Babo começou, ele não tinha coordenação motora nenhuma. Era zero. E aí o Júlio César fez um trabalho com ele, assim, espetacular, que tá aí, tá na Europa, né? E o Júlio César é muito... Trabalhei com ele no BNB, na época do Anglo, Peckway, Pires Ferreira. Pessoal, assistam a live do Júlio César, que vocês vão aprender muito. Uma experiência. Então, assim, até domingo os nossos entrevistados são esses. Sábado eu não vou fazer live, eu vou dar um tempinho, que eu também preciso. E na segunda eu não sei, mas na próxima semana eu venho como entrevistado, tá? Como técnico de destaque do infantil. E aí algumas lives não sou eu que vou apresentar. A Aline vai apresentar a live de amanhã. Eu não tenho condição de entrevistar meu atleta, não tem sentido. Não é legal. E a Aline vai entrevistar amanhã, e quando for a minha live de outro atleta, ela também vai entrevistar, porque ela também está junto comigo. Talvez vocês não percebam, mas algumas histórias, alguma coisa, ela que vai fazendo para mim, porque ela gosta disso daqui, é uma coisa que ela ama demais, entendeu? E assim, a quarentena vai continuar, né? Seja lá fora ou seja aqui com as entrevistas, porque a gente já viu que se tornou uma coisa bacana. As pessoas estão nos procurando para fechar parcerias, para divulgar. Não podemos deixar de falar aqui no Handcola, né? Porque a Handcola fechou uma parceria bacana com a gente, fechando com vários clubes do Brasil, né? Hoje a minha internet é uma internet agora de Pentecoste, né? Carnanet, que nos fornece a internet para eu fazer as transmissões. Então, assim, é uma coisa legal. Eu disse, começou com uma brincadeira, mas a gente não pode, né, deixar a peteca cair. Entendeu? Vai passar a quarentena, entendeu? E aí a gente vai continuar o trabalho, porque até eu tô achando bacana. Eu nem ia falar nisso agora não, mas a gente, todo mundo já sabe que a gente tem a página do Handball que Inspira, porque essas histórias aqui que a gente está contando, sua, de todo mundo que já passou, são histórias que inspiram, por isso que a gente criou a página para quando acabar a quarentena. E lá na quarentena nós vamos ter um quadro, nós vamos ter uma série, como a gente está tendo agora com os destaques, por exemplo, de 2019, nós vamos ter uma série, O Ouro Começou Aqui, né, contando como começou a história do Ouro de 2013 do Handball Nacional, que não começou em 2013, começou lá no Ouro de Winnipeg em 99. Então tem uma série de pessoas que vão ser entrevistadas toda semana, uma vez por semana, para as pessoas acompanharem, entendeu? Assim, então é isso que eu acho que tem que ser legal, são coisas que estão somando para o nosso handball. Tipo, esse bate-papo com você hoje somou muito para todas as pessoas que acompanharam, não tenho nem dúvida disso, entendeu? Porque você tem uma bagagem absurda, nunca escondi, né, que gosto do teu trabalho, que já fui teu atleta, talvez as pessoas nem saibam, mas já fui teu atleta por duas brasileiro. É isso, já fui quando era mais novo, já fui quando era no CSU, né, eu lembro quando foi no CSU, entendeu? Já fui jogar brasileiro, já joguei campeonato cearense, o Babo ainda estava aqui, quando jogava no BNB, entendeu? Então, assim, isso, já passei por diversas situações, a nossa live já está perto de chegar no fim, né? Eu vou falar e já você fala, mas eu queria te agradecer muito, muito mesmo, por todas as coisas que você já fez, mesmo quando eu comecei a carreira, porque senão eu vou falar agora de todo mundo, porque quando eu for na minha live eu agradeço todo mundo, mas pelas coisas que você já fez, pelos conhecimentos que você já me proporcionou ter, né, pelas oportunidades que você já deu a alguns atletas que já passaram pelas minhas mãos, entendeu? Foi muito enriquecedor a live hoje. A primeira live já está salva. A segunda eu não sei se fica, porque o Instagram parece que não salva duas transmissões, mas a primeira está lá salva, né? Vamos ver como é que a gente fica com essa segunda. Mas parabéns, que a tua trajetória consiga ser muito maior do que ela já é, que esses teus sonhos se realizem, que você realmente consiga trabalhar dentro da gestão, que a gente já está nos bastidores trabalhando nisso, eu estou vendo que está ficando uma coisa espetacular. Entendeu? Então, assim, muito legal mesmo, assim, estou muito feliz em poder fazer parte de um projeto que está renascendo, né? Sou realmente muito fãzaço de você, não tenho vergonha de dizer isso para ninguém, sou grato por muitas coisas que você já fez também, muito obrigado por participar dessa live, viu? E engrandeceu a nossa quarentena com entrevista. Valeu, André, só aqui, Sérgio, obrigado aí pelas palavras, também gosto muito do seu trabalho, Marcelo Gutierrez, valeu aí. André, agradecer, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, eu estava nervoso, faz tempo que eu estou aqui esperando, desde 7 horas.
Liguei pro Jacques Day para saber se a câmera estava legal, se tudo aqui. Ele ficou conversando comigo. O Jacques Day está lá em Portugal. E a gente ficou conversando muito. E agradecer a todos, sabe, por tudo. E vamos juntos, os atletas, assistir os jogos dos outros. Vamos torcer, claro, tá torcendo pro seu time. Vamos incentivar os outros, vamos ser mais amigos, vamos estar mais juntos, vamos nos unirmos para fazer o handebol do nosso estado crescer. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Eu não tenho dúvida, André. Vai ser difícil, não vai ser fácil, não. Mas nós Gente, esse vamos... André aqui é o André Neném, é? O André William? Irmão da Adriana, André Neném? É. Caramba, não acredito. André, um abração. Rapaz, eu já disse aos meus alunos, olha, não me chame para ser padrinho, porque senão eu vou ficar... Eu sou padrinho do filho dele, padrinho do filho da Eliseu Moreira, da filha, da Cecília. Um abração para ele aí, valeu. Um abração para a Aline, sou muito fã dela, pega muito, Ave Maria. Joga muito. Só um pouco, é uma excelente ser humano. Aqui nós temos aqui participando, já encerrando, ó, o Fábio, que vai ser entrevistado ainda, o Fábio do Maracanã, técnico de destaque do adulto, né? Nós temos aqui a Elisângela, né, que foi atleta de destaque no adulto feminino. Então, assim, nós vamos ter a oportunidade, todas as pessoas que foram destaques, vierem aqui falar um pouco da sua história. Porque o que é que eu penso? Eu tiro pelos meus aqui, a gente sabe a história, como começou, da dificuldade, mas a gente não sabe, por exemplo, eu sei, de muitos eu sei porque eu já estou um bom tempo no handball, óbvio, né? Mas tem muita gente... Pessoal lá de Cascavel, André aí, Thales, abração, Thales, jogou com a gente, lá de Cascavel também. Thales, muito legal. Danilo, muito obrigado, Danilo, viu? Fico feliz, gente, ó, participem sempre das lives. Prestigiem todos os atletas que passarem por aqui, porque eles não são atletas do André, do Rogério, não, eles são atletas do estado do Ceará. Muita gente entra na live para ver a história desse pessoal, entendeu? Isso é uma oportunidade deles serem vistos, entendeu? Deles saberem, né, das pessoas saberem, ó, no estado do Ceará tem um atleta infantil assim, um cadete assim, um juvenil assim, um adulto assim, um goleiro assim, entendeu? Então é uma oportunidade que a gente tem de dar uma visibilidade para os nossos atletas, que é muito tão pouco, né? É muito tão pouco que eles têm, é só participar de competições durante o ano. Então a ideia foi essa, começou muito pequenininha, começou assistindo um filme, né? Fui assistir o filme A 5 Passos de Você, onde ficam dentro de uma sala de ar, onde ficam dentro dos quartos, se comunicando via internet. Aí eu me lembrei da quarentena, estava na quarentena, e eu disse, então acho que vamos brincar desse jeito. Então foi assim que começou a quarentena com entrevista, é assim que ela vai continuar, tá certo? Então, gente, muito obrigado, Rogério, cara, foi muito massa. Valeu, André, agradecer a vocês aí pela iniciativa, já falei. Agradecer a todos que participaram. Gente, pô, Sidney, do Pinheiros, assistindo a live. Pô, é muita responsabilidade. Teve outros também. Duda Morim, era uma coisa impossível da gente ver a ler, né? E também tem nossos aqui, o Igor, foi muito emocionante a live dele. O Igor é um menino, quem conhece a história dele, sabe, né? Então, histórias que tem para o resto da vida. Sim. Muito obrigado a todos, André. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Passar isso tudo, a gente vai dar uma voltinha aí para a gente começar o projeto. O projeto, né? Agora eu faço como não é meu nem seu, o projeto é de todos, né? Todo mundo. Isso. Valeu, galera. Valeu, boa noite, boa noite, gente. Um abraço. Gente, não esqueçam, tá? Não esqueçam, lá na nossa página, né? Tá uma promoçãozinha lá da Handcola, né? Que é um dos nossos patrocinadores. Viu? Então, vão lá, comentem, curtam, tá? Que dia 30 nós vamos fazer um sorteio ao vivo, tá bom? E a gente gostaria que todo mundo participasse. Lá na página também do Handball que Inspira, também tá rolando a promoção da camisa e short doada pelo Dejandro, tá? Que quando a gente chegar nos 1000 seguidores, nós vamos sortear. Então, compartilhe com seus amigos, né? Isso aqui não é para o André Costa, não precisa me enaltecer, não precisa engrandecer. Isso aqui realmente é para os atletas do nosso estado, entendeu? É para que eles cresçam com essas histórias, para que eles se motivem, tá bom, gente? Então era isso, viu? A gente amanhã vai estar aqui com o meu atleta cadete, destaque 2019, André Castro. Vocês não vão ver essa carinha aqui amanhã, né, entrevistando, porque eu não acho sentido ter que entrevistá-lo, porque eu sei um pouco da história e como ele é meu filho, então vai rolar muitas emoções, porque eu sei que ele vai contar muita coisa. Então eu prefiro que a Aline vai entrevistar. A Aline é uma pessoa que super capacitada, já fez isso na LMD algumas vezes, entendeu? Então, gente, muito obrigado, tá, por ter participado, viu? E a gente se encontra amanhã às 20 horas, tá bom? No Quarentena com Entrevista. Boa noite a todos, viu? E até já. Até lá!